Olá pessoal, sétimo ano, vamos lá, mais uma aula, e começando pela correção do exercício da página 15, né? Falando aí sobre densidade demográfica, né? Densidade demográfica, que é o número de pessoas ou de habitantes por quilômetros quadrados. Pessoal, na questão de número 7, que aqui no quadro só está a resposta, e aí eu vou ler a pergunta, né, para explicar o conteúdo aqui para vocês, certo? Aí tem assim, vocês vão observar lá a imagem da página anterior, da aula passada, e aí depois diz assim: depois explique a condição do Brasil como um país populoso e pouco povoado. O que é isso? Aí girou aquela dúvida na cabeça de vocês. Professor, qual é a diferença entre, dizendo assim, que o Brasil é um país populoso, ao mesmo tempo ele é pouco povoado. Qual é a diferença entre população e povoamento? Tá? Pois é muito simples. População, que vem de popularidade, refere-se ao total da população absoluta, o número de habitantes. Ou seja, o Brasil é um país aí com 8 milhões e meio, 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. Então, aí, no ranking de população, o Brasil fica em 6º lugar. Ou seja, é um país populoso, tá? Ou seja, tem muitos habitantes, 210 milhões de habitantes. Ou seja, aí está falando da população total, absoluta. Quantos habitantes tem no Brasil? 210 milhões, segundo o último censo do IBGE. Aí foi população. Agora, povoar é diferente. Povoar é no sentido ou seja, imagine que aqui nessa mesa é o tamanho do Brasil, certo? O tamanho do Brasil. Então, povoar seria a ocupação do território brasileiro, que tinha que estar todo habitado, distribuído pela população. Vamos lá? Então, povoamento, como vocês entenderam, povoar quer dizer, refere-se à distribuição da população brasileira pelo território. Vocês lembram que eu falei na aula passada, né, que a população brasileira, ela se encontra onde? No litoral, né? Que nós observamos o quê? Que a maioria das capitais brasileiras se encontram no litoral, como é o exemplo da nossa aqui, Salvador, depois as outras nordestinas, que nem Maceió, Aracaju, Fortaleza, Recife, e por aí vai. Mesma coisa, Vitória, que é a capital do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, todas no litoral. Então, a maioria das capitais estão no litoral, consequentemente, a população brasileira está nessa faixa litorânea, que aí chamamos de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, que concentra só nessa parte do Brasil. É um país grande, porém não é bem povoado. Ou seja, é como se nós estivéssemos só de um lado, como num barco, e todo mundo fica de um lado, ou num ônibus, né? Vamos imaginar um ônibus, todo mundo de um lado, né, 40 passageiros, né, todo mundo de um lado, ali aglomerados, né, e o outro lado vazio. É assim que é o Brasil. Então, o Brasil, ele é desse jeito, exemplificando, né, usando dessa forma, o litoral bem habitado, ou seja, com a densidade demográfica altíssima, e o lado do interior, onde está o Acre, Amazonas, Rondônia, né, é pouco povoado, né? Aí deveria pegar a maioria dessa população e distribuir pelo território. Vamos lá, se vocês entenderam? Isso foi bem claro aí, então vamos lá. Aí tem assim: o Brasil apresenta população numerosa, sendo o 6º maior da população absoluta, que é absoluta quer dizer o total da população do mundo. Contudo, a sua extensão territorial, que é de 8 milhões e meio, e a presença de grandes vazios demográficos. Esses vazios demográficos que eu estou falando é a parte oeste, lá no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre. Essa é a parte oeste, que falta
ou seja, não tem a mesma concentração populacional que o outra parte do litoral, que é o vazio demográfico. Faz o país ter apenas cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou seja, se a gente pegar, para quem não lembra, um quilômetro corresponde a 1.000 metros, né? Então 1.000 metros quadrados. Então, se a gente pegar 1 quilômetro quadrado e colocar 24 pessoas, ou se fosse distribuir o território brasileiro pelo número de habitantes, daria isso, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Ok? Agora vamos a outra questão, que é a questão de número 8. Tá? De número 8, que fala assim: analise novamente o gráfico da página 15, observe a migração do Brasil. Na sequência, identifique o período de maior entrada de cada um dos grupos de imigrantes no Brasil. Então, aí é para vocês colocar o período de cada grupo de imigrantes, aí que foi aquela parte que nós falamos da etnia da população brasileira, que nós, brasileiros, nós não temos, ou seja, uma única origem, um único povo, uma única etnia. Nós somos a mistura, a miscigenação de várias raças, vários povos. Entre esses povos, tem vários, mas aqui, só dos europeus, tem isso aqui, tem os alemães, os espanhóis, italianos, japoneses, portugueses e outros, né, sírios, por exemplo, né? Vocês podem colocar também, concluindo aqui a resposta, e aí está já marcando aqui o período, né? Alemães entraram aqui, foi o período que eles vieram para o Brasil, de 1924 a 1933. Depois os espanhóis, entre 1904 a 1913. Os italianos, que vieram antes, né? Então percebe aqui que está na ordem crescente, de 1894 a 1903, né? Os italianos foram os primeiros que vieram já para substituir os escravos, né? Assim que ocorreu a Lei Áurea, em dia 13 de maio de 1889, e aí os fazendeiros, né, que eram os coronéis, não queriam pagar salário para os negros, e aí os italianos vieram para cá, mas eles não se interessavam nem tanto pelo salário, e sim pela terra, né? E acabaram onde hoje eles se concentram mais, lá nos estados atualmente do Paraná, Santa Catarina, né? Porque o clima era mais favorável, ou seja, parecido com o da Europa, tá? Então eles entraram nesse período. Depois os japoneses, entre 1924 e 1933, e os portugueses de 1904 a 1913, certo? E o sírio entre 1904 e 1913 também. Então esses aí foram os povos, né, os imigrantes que vieram para o Brasil nesse período, tá? Nesse período aqui. Ok, pessoal? Então terminamos aí a correção e vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né? Aos nossos elementos de trabalho aí, tá? 7º ano. E aí já na página 16 nós temos aqui movimentos migratórios brasileiros. Opa, vamos falar da migração da população brasileira de uma região para outra, tá? E de uma região para outra. O processo de migração no Brasil, ela começa aqui, principalmente na década de 50 e 60, tá? Foi quando, primeiramente, chega a revolução, quando chega a indústria aqui no Brasil, né? Ou seja, tem a ver com a economia, tá? Quando a gente fala de migração, a gente tem que lembrar também da economia. Quando a primeira economia do Brasil, não canso de frisar isso para vocês, foi o quê? Foi o ciclo da madeira, né? O pau-brasil. Depois veio o ciclo do café e mais tarde, da cana-de-açúcar, mais tarde o ouro, né, em Minas Gerais, né? Então já começava por aí. Então, lembrando também que o Brasil nasce lá no Nordeste, depois vai para o interior de Minas Gerais, ou para as Minas Gerais, já que essa parte do ouro já era encontrada também em Goiás, e onde é o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só que não era com essa divisão política que vocês conhecem hoje, né? A divisão do território brasileiro, aí pelos números por 26 estados e o Distrito Federal, tá? Então começa lá, já no século XVI, as primeiras levas migratórias, né, daqui do Nordeste, no sentido a Minas Gerais, já em busca do ouro, tá? Lá no século XVI. Depois, né, vem o ciclo da cana-de-açúcar, depois do ouro, depois por fim o café, tá? Começa o café. O café, como nós já
já vimos isso na primeira unidade, ele não se adaptou muito bem aqui no Nordeste, né? Como ele se desenvolveu lá na atual região Sudeste, ali no Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e o Rio de Janeiro, e mais para o interior, Minas Gerais, né? Que ali fica naquela região da Serra da Mantiqueira. E também conhecemos como o Vale do Paraíba, já que o Paraíba é o nome do rio, né, que corta aquela região, que é os católicos, onde foram encontradas a imagem da Senhora Aparecida, e já ali no interior de São Paulo tem a cidade de Aparecida do Norte, que fica ali na região do Vale do Paraíba. Então foi naquela região ali que se desenvolveu o café aqui no Brasil. E esse café também atraiu muitos imigrantes daquela época, mas não foi muito significativo. Quando termina esse ciclo do café, os fazendeiros, né, porque o preço ficou, devido à concorrência, os preços ficaram baixos, eles deixaram um pouco essa economia de lado e resolveram investir na indústria, principalmente na indústria têxtil, né, de tecido, e foi justamente São Paulo que acabou tendo essa concentração de fábricas ali, né? Aí dizia que até por uma questão estratégica, São Paulo ficava ali na rota que poderia pegar os produtos vindo ou seja, tantos produtos vindo do interior, ali de Minas, de Goiás ou de outros estados próximos, tanto para ir como para vir, né? Principalmente a matéria-prima, que era o algodão, que era produzido mais no interior. E também ficava próximo ao litoral, né? O Porto de Santos, que era o principal porto de escoação de produtos da época, né? Aí a indústria. Aí quando a indústria começou a desenvolver, né? Que a indústria, lembrando que a indústria brasileira foi gerada, foi patrocinada com os recursos do café, tá? E aí atraiu, né? Criou o salário, o emprego, e aí atraiu milhares de nordestinos, né? De nordestinos para aquela região em busca de emprego. E mais tarde, já na década de 60, no final da década de 50 e 60, aí ocorreu também um outro advento na história, que foi a criação de Brasília, né? A criação de Brasília. Aí também gerou uma expectativa no movimento, né, de pessoas já para a região centro-oeste, né, para trabalhar na indústria civil, que aí vem o aparecimento, a criação de Brasília. Essas setas aqui, né, na medida a espessura, refere-se à quantidade, tá? É a quantidade. Então, a primeira aqui em direção a São Paulo, né, aí já nesse ano aqui, em 1960, 50, no final da década de 50, já aqui para Brasília, né, e aí vem também já dispersando para outras regiões, e mais tarde, né, pode ver que aparecem outras setas, né, já com sentido a região norte ou a região nordeste, ok? Então, a migração na região, primeiramente a migração brasileira, o fluxo migratório, vai para a região do Sudeste, onde é São Paulo. Mais tarde ocorre outro fluxo migratório, que é para a região centro-oeste de Brasília. E depois, na década de 90, bem no início da década de 90, eis que ocorre um outro fenômeno, que é a chamada desconcentração industrial. As indústrias, né, há quase 30 anos atrás, bem menos que isso, elas deixam de estarem simplesmente concentradas na capital de São Paulo e vão para o interior, e outras vão também para outros estados, tá? Outros estados. Aí com isso, com a saída da indústria de São Paulo, né, para outros estados ou para o interior, muda o sentido da rota migratória, tá? Muda o sentido da rota migratória. As pessoas vão atrás da indústria. E aí também, com o passar do tempo, os outros governantes de outros estados acabaram atraindo fábricas, né,
para outros estados, inclusive aqui para o nosso estado mesmo, da Bahia, que nem a questão da Ford, né? Vou usar isso como exemplo. A Ford, que é uma indústria automobilística norte-americana, criada pelo Henry BCM Ford, ela estava aqui na Bahia. Então isso também evita essa migração, evita, ou seja, vai gerar emprego aqui mesmo. Então não precisa mais que os baianos se dirijam para outra região em busca do emprego. Então ocorreu também essa descentralização da indústria aqui no início da década de 90. E mais anterior também, lá na década de 70, que eu já estou em 90, vamos botar um pouco uma década atrás, 70 e 80, o governo brasileiro, em si, pensando nessa questão de imigração, né, para as pessoas não estarem saindo, deixando a sua terra de origem, né, em massa, em grande quantidade, ele também criou um incentivo, né, para as indústrias, ou seja, os impostos que uma fábrica pagava em São Paulo era muito cara, e se ela ficasse aqui no Nordeste ou na região Norte, aí os impostos seriam mais baratos, né? Aí ele criou, né, um polo industrial em Manaus, na região Norte, criou um polo industrial lá em Manaus, que é chamado de quê? Zona Franca de Manaus. E lá onde é que são produzidos muitos produtos elétricos, eletrônicos, né, eletrodoméstico, né, até mesmo a Honda, né, da moto, a filial, né, aqui no Brasil é lá na Zona Franca de Manaus, que o governo brasileiro criou justamente com esse objetivo, né, de evitar a migração, né, que as pessoas saíssem, né, de lá e viessem para cá, né, que seria aí ou seja, aumentando aí a densidade demográfica, né, e influenciando também o povoamento, diminuindo o povoamento. Então tinha esse objetivo também, né, o governo também usava esse objetivo de povoar a região norte e deixando as indústrias lá, certo? E antes da indústria, lá na região norte, a migração lá em Manaus, também atraiu imigrantes, principalmente nordestinos, em especial do Ceará, atraiu milhares de cearenses. Não foi o emprego na indústria, foi do extrativismo, né? Foi do extrativismo, a extração da borracha, né? Que é chamada de látex, da seringueira, que era a matéria-prima da borracha, o látex. Isso aí também foi outro fenômeno que contribuiu com a migração aqui no Brasil, para a região norte, tá? do Ceará para lá, ok? Então tá aí o sentido migratório de acordo com as datas e o que levaria essas pessoas a estarem migrando para essas regiões. Aqui, nesse outro slide, ele vai tratar disso, do saldo migratório por regiões. Aí temos, vocês podem olhar no módulo de vocês na página 27, né, que dá para vocês visualizar melhor, e aí vocês vão ver os estados, que ele vai dizer o seguinte: os estados que entraram mais pessoas são chamados de imigrantes do que o que saíram, né, que saíram. E aí como é que eu vou saber, professor? Embaixo desse mapa aqui tem uma legenda, né, e nessa legenda é que vai facilitar vocês a leitura dos dados cartográficos, os dados aqui do mapa, tá? O estado que recebeu mais ou que saíram mais, tá? Aí vocês vão vendo o que cada um que for do interesse de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu pretendia passar para vocês, tá? Sobre a migração no Brasil. E agora vamos fazer o teste de conhecimento respondendo o exercício aí da página 18, tá? Então responde aí e depois nós fazemos a correção, beleza?